Muito bem, queridos. Como de costume, irmãos, eu incentivo os irmãos a não fecharem suas Bíblias durante o tempo da exposição, para que a gente possa acompanhar o texto bíblico, no qual nós vamos, se Deus assim permitir, expô-lo. E é importante que você vá acompanhando na sua Bíblia se de fato aquilo que é falado aqui no púlpito, de fato corresponde ao que a Bíblia está ensinando. Então, em caráter aqui de amor aos irmãos que talvez não tenham acompanhado a carta até aqui, é importante a gente ter um pano de fundo, a ideia de uma introdução do que estava acontecendo na época em que Pedro escreveu sua carta. A carta de Pedro, como o nome já diz, foi escrita pelo apóstolo Pedro. E ela foi escrita em um período onde o cristianismo ainda era muito confundido com o judaísmo. Por parte de quem? Principalmente por parte do Império Romano. Então a ideia aqui é que nesse período em que a carta foi escrita, o judaísmo e o cristianismo, por parte dos imperadores, eles não eram tão distintos. Eles enxergavam o cristianismo como uma espécie de seita dentro do judaísmo. E o judaísmo tinha uma certa liberdade religiosa, até por causa do número da população judaica que vivia em Jerusalém e os arredores do Império Romano. Porém, é importante destacar que nessa época em que Pedro escreve sua carta, essa distinção já começa a ser mais, começa a ser mais específica. O cristianismo ele já é visto como, de certa forma, um inimigo de César. Por quê? Porque o cristianismo era uma religião que não se curvava a outro Deus que não fosse o Senhor Jesus Cristo. Ele não se curvava ao César, ele não se curvava ao Império Romano. Então, neste período aqui em que Pedro escreve sua carta, o Império Romano era dirigido por Nero. E esse período foi marcado por grandes perseguições muito violentas, onde os cristãos perdiam a vida. Era um período onde o cristianismo começou a ser perseguido de uma maneira mais efetiva. Quer dizer que ele não era perseguido antes? Não, mas era perseguido em focos mais particulares. Ou às vezes tinha um problema com o judaísmo, ou dentro da igreja algumas heresias surgindo, mas pelo império propriamente dita, nós podemos dizer que essa foi a primeira das grandes perseguições. Um período em que esse imperador Nero, ele era tão malvado, ele era tão maligno, que ele chegou a usar cristãos como tochas humanas para iluminar os seus jogos no Coliseu e em vários outros lugares. Então esse é um período de muita dificuldade para o cristianismo. Pedro escreve essa carta neste período em que eles estavam apreensivos, com certeza. Você imagina uma época em que você está prestes a começar a ser perseguido com risco de vida. Um período que você sabe que servir a Cristo e dizer eu sou cristão pode lhe levar a perder a vida. Pedro escreve essa carta justamente com a intenção de encorajar os irmãos, de dizer, olha, a sua herança não é essa, a sua terra não é essa, vocês são peregrinos. E este período ele é tão interessante no período da história da igreja, que foi nesse período que Pedro e Paulo perderam suas vidas, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, muito provavelmente com esse próprio imperador aqui, Nero, tirando a vida de ambos líderes da igreja. A divisão da carta aqui, queridos, ela é muito simples. Os versos 1 e 2, eles vão mostrar, como nós já expusemos, a apresentação de Pedro, dizendo que ele é o autor da carta, que era muito comum na época em que Jesus viveu, na época da igreja primitiva. As cartas elas eram endereçadas, dizendo a autoria e para quem estavam sendo endereçadas. E ele começa o verso 1 e 2 dizendo que eles eram eleitos, a ideia de que eles eram escolhidos por Deus desde a eternidade passada, e são os temas que nós já vimos. E Pedro faz questão de dizê-los que eles eram peregrinos. Lembre-se que vocês não estão na verdadeira terra de vocês, vocês estão de passagem. E ela foi escrita para as igrejas que ficavam na Ásia Menor, hoje atualmente seria a Turquia, certo? E Pedro escreve dizendo o seguinte, olha, lembre-se da graça de Deus, lembre-se do favor de Deus através de Jesus Cristo, porque isso vai ser o remédio que vocês vão ter em meio a dias
difíceis, em meio a dias maus. E é exatamente sobre isso que esses versos que nós iremos expor, 6 e 7, irão tratar. A ideia de que você pode sim olhar para Jesus em meio às dificuldades da sua vida. Ou melhor, a ideia de que você pode encontrar conforto, alívio para suas dificuldades na vida. E a fé cristã, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não é uma fé de prosperidade agora. Muitas vezes a fé cristã, ela vai ser justamente o contrário. O que dizer para esses leitores originais a respeito de sofrimento? Vocês já pensaram se hoje, nos dias de hoje, os pregadores da prosperidade que existem, vivessem nessa época, eles chegassem para a igreja e dissessem assim, não, fiquem tranquilos, porque tudo vocês vão ter, vocês não vão ser perseguidos, eles diriam, olha, vocês são loucos, porque não é isso que nós temos vivenciado. Essas marcas da fé cristã, elas são peculiares à fé cristã. E entre elas, eu gostaria de destacar algumas. Mas antes disso, vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos. Querido Deus, nós sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Isso nos dá conforto em meio às dificuldades, mas isso não nos tira, muitas vezes, as dúvidas do porquê passamos por dificuldades, do porquê enfrentamos coisas que não sabemos os reais motivos. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, através do texto bíblico, através da carta de Pedro, que lida especificamente com o sofrimento cristão, ajudar-nos. Usa o teu texto, usa a tua palavra sagrada para confortar corações, para trazer entendimento em meio às lutas que cada um aqui pode estar passando. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo. Muito bem, queridos. Vamos fazer só a leitura, embora nós vamos expor, nós vamos ficar mais atentamente nos versos 6 e 7. Como eu falei, a carta de Pedro, ela é muito bem definida. Os primeiros 2 versos, ela vai tratar a respeito da saudação. Quem foi o autor e quem eram os destinatários. Aí, a partir do verso 3 até o verso 12, ele vai falar a respeito de tão grande salvação. Qual é a grande salvação? A salvação em Cristo Jesus. E a partir do verso 13 até o 25, ele vai dizer a respeito da santidade de vida na vida do cristão. Por isso, eu gostaria de ler com os irmãos, do verso 3 ao verso 7, vamos ler até o verso 9, que faz sentido esse texto, para que nós possamos caminhar de uma maneira mais coerente aqui com o texto. Então o texto bíblico diz o seguinte, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O texto que nós iremos dar continuidade da carta, ele faz parte desse período longo aqui do verso 3 até o verso 9, onde Pedro já falou a respeito de algumas características da fé. E a gente vê no verso 6, que é o verso onde nós vamos começar hoje, que existe a primeira característica, a marca de uma fé cristã. Ele diz assim, nisso exultais. Ou seja, a alegria, ela é uma marca da fé genuína. E essa alegria que Pedro fala aqui, exultar,
é a ideia de uma alegria extrema. É uma ideia de uma alegria que muitas vezes não pode nem ser contida com palavras. E talvez aqui você de imediato já pense, se alegrar com sofrimento? Não, não é a ideia de que você deve ficar alegre com o sofrimento. Mas ele diz pelo que você deve se alegrar. Pedro está continuando sua carta, passando, depois de ter falado acerca dos crentes eleitos por Deus, a ideia de que você é escolhido por Deus na eternidade passada. Ele continuou dizendo que os crentes são santificados e purificados, versos 2 a 4. E depois no verso 3 ele volta e diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele bendiz a Deus, porque esse Deus, ele fez alguns atos na vida dos crentes que não eram merecedores. E ele usa justamente a ideia dizendo que segundo a sua muita misericórdia, verso 3, ele diz que o motivo pelo qual os crentes ganharam uma nova vida não é os méritos, não são a bondade dos crentes, não são o intelecto, mas é a misericórdia de Deus. E ele dá continuidade dizendo que essa misericórdia, ela tem uma base fixa, ela tem um protótipo, ela tem um primeiro modelo, que vai ser o quê? Que é a ressurreição de Jesus Cristo, e vai ser a nossa também. Então Jesus Cristo já ressuscitou. Você também vai ressuscitar. Ele é o primeiro, ele é o modelo. É como se Jesus fosse o seu irmão mais velho e que você logo depois vai vir. E ele continua dizendo que a diferença dos crentes para os descrentes é que eles têm uma herança celestial. Ele vai dizer isso no verso 4. É uma herança incorruptível, em detrimento de heranças que são corruptíveis. Ou seja, no céu você vai ter uma herança que não pode ser tocada por ninguém, nem pela morte, nem por pessoas poderosas, mas isso não acontece nesse exato momento. Você já tem acesso a ela porque você foi feito uma nova criatura. Então você já foi salvo. No entanto, você ainda não pode ter a herança completa, porque você não foi completamente salvo. Talvez faça sentido se você pensar o seguinte: uma herança, ela só pode ser pega quando o autor da herança morre. Então, um pai para um filho, quando o pai falece, o filho tem acesso à herança. Então, Pedro usa essa ideia justamente para dizer que os crentes ainda não têm acesso completo a essa herança. Muitas pessoas nos nossos dias matam os pais e as mães para ficar com a herança, não é verdade? Mas Pedro diz que a herança do cristão ela está reservada. Ela está reservada e ela está guardada pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo, poder de Deus. É este poder que mantém a fé acesa. Essa é a continuidade que Pedro vem dizendo na sua carta. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: o cristão, ele é salvo quando ele ganha um novo coração, pela fé em Jesus Cristo. Ele é salvo da culpa do pecado. Deus não nos trata como pecadores mais, mas nós ainda somos pecadores. Então você é salvo da culpa do pecado. Você não é mais culpado dele, mas você ainda é pecador. Essa é a continuidade da fé cristã. Você é salvo da culpa do pecado, mas você ainda é um pecador. Depois, você está num processo em que Deus está nos salvando do poder do pecado, o processo que nós vimos chamado santificação. Você é santificado diariamente pelo poder do Espírito Santo, sendo assim liberto do poder do pecado, mas ainda o pecado existe em você. E por fim, nós seremos salvos da presença do pecado. Ele não existirá mais. Ele não terá mais nenhum pedacinho na sua existência. E isso é o que Pedro chama de uma herança celestial. Então essa herança, você já consegue utilizá-la, mas você só vai ter realmente acesso total na eternidade. E é sobre isso que Pedro fala. Pedro diz assim aos seus leitores: nisso exultais. Faz sentido agora.
no quê? Na salvação que vocês já têm. Eu conversava com o pastor Fernando que talvez esse seja o maior problema para uma pessoa antes dela se tornar cristã. Porque ela não entende que ela precisa ser salva dos seus pecados. O pecado ele não faz sentido. Por quê? Ele no máximo é uma escolha de cor de parede errada, onde a pessoa pinta de uma cor e fala, ai que pecado, poderia ter ficado diferente. Só que na vida cristã, você só vai conseguir entender o valor da salvação quando você conseguir entender a necessidade dela. Você só vai conseguir realmente entender que você precisa de um Salvador quando você entender que você é necessitado de ser salvo. E o nome disso é pecado. Só que na vida cristã, as pessoas, elas muitas vezes vêm na igreja, elas simpatizam com a igreja, porque é um local de moralidade, um local onde as coisas são feitas de maneira certa, ou mais próximo disso, né? E elas acham bom de conviver ali. É bom de seus filhos não falarem palavrão. É bom de seus filhos crescerem num ambiente onde eles sabem que roubar e mentir é errado. Mas, queridos, a exultação que Pedro está falando para eles aqui não se baseia apenas em saber entre certo e errado. Se baseia em saber que você está condenado. Que você está indo para um lugar onde você merece ir. Não existe injustiça da parte de Deus. Você é merecedor de estar lá. Então, Pedro, ele vai explicando para os seus leitores, e lembre-se do contexto histórico. Eles não precisavam que alguém desse mais sofrimento para eles do que eles já iriam enfrentar. No entanto, é como se Pedro dissesse assim, ó, isso é fichinha perto do que é a condenação do inferno. Se você acha que 50, 60 anos de vida passando por dificuldades é difícil, você não imagina o que é viver na eternidade no inferno. Então, Pedro vai dizer exatamente isso. Exultem, tenham grande alegria na salvação que vocês têm. É como você, talvez aqui um exemplo figurado para dar uma ilustração, mas que eu creio que ele não chega ao alvo porque ele é muito pequeno, mas talvez ajude. É como se você estivesse vindo para a igreja e daí você sofre um grande acidente de carro. E aí você sai ileso, você sai alegre. Você vai exultar, você vai ter uma alegria que você vai dizer, eu nem acredito nisso. Então, a salvação assegurada na vida dos crentes, passando da morte e inimizade com Deus, para amizade e uma vida eterna com Deus, são motivos de grande alegria. Os sofrimentos desse tempo presente, eles não conseguem tirar a beleza da glória dessa salvação. Poderíamos dizer que a cruz vem antes da coroa. E o sofrimento é o prelúdio, ou a etapa inicial da glória. Então Pedro continua dizendo a eles, se alegrem nisso. Essa é a primeira marca da fé cristã. Uma vida alegre, uma vida que realmente entende de onde ela foi tirada. E ele continua dizendo no verso 6, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A segunda marca da fé genuína é que ela passa por provações. Ela passa por dificuldades. E aqui Pedro, ele vai alistar várias. Eu gostaria de tratá-las de maneira rápida, mas passar por cada uma delas. Em primeiro lugar, nas provações, ele diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. As provações não são para sempre. Elas são por breve tempo. Embora nós não possamos aqui definir o tempo, que é um breve tempo, você pode ter certeza que no máximo ele vai durar esse tempo de vida presente. Então, quando o texto fala que é breve tempo, bem que gostaríamos de pensar assim, são alguns dias, são algumas semanas, mas ele está se referindo, Pedro, a esse tempo presente comparado com a glória eterna. Então, na pior das hipóteses, se essa provação tiver que passar por um período maior de tempo presente, ela não dura para sempre. Você pode descansar nisso. Deus não permite que as provações durem para sempre. É como se nós pensássemos o seguinte, Deus permitindo seus filhos passando por uma fornalha, mas olhando no relógio e com a mão no termostato, para que a temperatura não chegue
a ser insuportável. Em segundo lugar, nós vemos das provações que elas têm um caráter pedagógico, ou seja, elas têm um propósito. E ele diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário. A ideia de se necessário que Pedro fala é que ela não acontece por acaso. Não existe acaso na vida das pessoas, embora as pessoas vivam suas vidas pensando isso muitas vezes. Mas não existe acaso. Pedro vai dizer no capítulo 3 e verso 17 depois, trazendo exatamente a ideia disso. Pule 2 páginas para frente para você entender. Verso 17 diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então esse ser necessário, ele é se for da vontade de Deus. Isso nos indica que existem ocasiões na sua vida, na minha vida, na vida dos crentes, em que Deus acha necessário as provações. Existem momentos em que elas vão vir. Às vezes elas virão para disciplinar-nos, Salmo 119, 67 diz isso. Às vezes elas vão vir para nos dar crescimento espiritual, Paulo em 2 Coríntios 12, verso 9 diz isso. E embora você e eu nem sempre tenhamos o entendimento total ou por que isso está acontecendo naquele momento, você pode ter certeza que faz parte do propósito de Deus. E que o propósito de Deus é sempre bom, perfeito e agradável, conforme diz Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Aqui nós podemos ver claramente que essas seitas que pregam prosperidade como prioridade não têm base bíblica. O que elas fazem com um texto como esse de Pedro? Dizendo que as provações vêm de Deus e se ele achar necessário, ele vai mandar. Igrejas que lhe dizem que você não terá mais problemas, inclusive financeiros. Que esses problemas são coisas de quem não tem fé. O que dizer? O que dizer diante desse texto? Paulo diz em Romanos 8, 28, o texto que eu citei, que todas as coisas cooperam para o bem dos crentes, e é importante que o próximo verso seja lido, porque ali ele explica, Paulo, o que é o bem, e neste bem estão inclusos sofrimentos e dificuldades. Por quê? Porque ele diz, somos predestinados para nos tornarmos iguais a seu Filho, Jesus. Você acha que você vai se tornar igual a Jesus na sua caminhada sem sofrimento? Sem dificuldade? Você quer se tornar semelhante a Cristo? Como nós dizemos, queremos ser como Ele é. Muitas músicas, muitos cânticos nós cantamos isso. E você espera que você seja diferente do seu Senhor? Realmente? Cristo disse em Mateus, capítulo 10, verso 30, que o servo não é superior ao seu senhor. Isso faz parte daquele trecho onde Jesus vai falar que ele não veio trazer paz, mas espada. E talvez aqui você se surpreenda, porque a ideia de que Jesus sempre vai ser amoroso, lá ele não está dizendo que ele veio trazer a espada para matar as pessoas. Ele está dizendo que ele trouxe a espada porque você precisa decidir se você vai seguir a Cristo ou o resto. E é nesse contexto que ele diz isso. E muitas vezes seguir a Cristo não vai ser fácil, não vai ser agradável. Se nós pudéssemos voltar no tempo e perguntar para os seus seguidores, eles diriam, sim, eu fui decapitado, eu fui morto, eu fui apedrejado. Com exceção do apóstolo João, todos os outros foram mortos e mortos de maneira violenta. Cristo também disse, o autor de Hebreus disse que Cristo aprendeu a obediência pelo que ele sofreu, embora não tendo pecados, Hebreus 5:8. Cristo foi perseguido com todo tipo de insulto. Quando você diz, quero ser como Cristo, imagine alguém cuspir no seu rosto e você não querer revidar. Foi o que Cristo fez. Então, se Cristo foi perseguido, sofreu e morreu, morte de cruz, uma morte de bandidos,
Você não espera que, como seguidor dele, você não vai ter nenhuma dificuldade. Espera. Se você esperava, avalie bem, porque o custo de seguir a Cristo, ele é um custo que custa a sua vida. Qual a vantagem de se tornar um cristão? Se é que poderíamos falar em vantagem, ou melhor, qual o benefício? É que vai durar um breve tempo o sofrimento. Ele não dura para sempre. Essas provações são passageiras. E o resultado final daqueles que confiam em Cristo é vencer o pecado e ter a vida eterna. Então é neste contexto em que Pedro vai escrevendo. Em terceiro lugar, nas marcas da fé cristã e do sofrimento, ele diz o seguinte: por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A provação produz aflição, tristeza. A provação não traz alegria. Nós não somos loucos, masoquistas, de se alegrar, de dar risada com o sofrimento. Não. Aqui o texto nos diz que ela produz contrição, tristeza. E essa palavrinha usada para contrição é a mesma palavra que foi usada para dizer da experiência de Jesus no Getsemane, em Mateus 26, 37. Muitas vezes é através da dor que uma pessoa se volta para o lugar onde é mais importante. Muitas vezes, Deus precisa levar você para o deserto para que você seja tratado lá. Este é um dos paradoxos da vida cristã. Porque ao mesmo tempo que nós devemos exultar, ter alegria na salvação, nós nos entristecemos, nós sofremos. Temos momentos difíceis. Se você conversar com um cristão e ele disser que ele nunca teve um tempo difícil, eu gostaria de conhecê-lo. Porque não é isso que eu presencio na minha vida e que vocês, os irmãos que eu já conversei, presenciam. São momentos difíceis. Se por um lado exultamos, ainda somos entristecidos. É a ideia de que nós já somos salvos e podemos ficar contentes, alegres por isso, mas nós ainda temos a dor e o sofrimento do pecado em nossas vidas. Os crentes lidam com doenças também. Um crente fica doente, sim. Um crente tem problemas dos mais diversos tipos. No trabalho, ele pode ter problemas no trabalho. Ele pode ter conflitos em casa. Mas o ponto aqui é que nada disso pode ser superior à alegria que você tem da salvação. Alegria que muitas vezes não é expressa com palavras. Já disse certa vez um pregador, e essa frase eu acho extremamente coerente, porque é como eu já me senti algumas vezes na minha vida, e creio que talvez os irmãos também, que as duas coisas mais difíceis no ministério de um pastor é convencer um descrente do seu estado, do seu pecado, mostrar para ele que o caminho que ele está traçando é um caminho de perdição eterna, que ele precisa de arrependimento. E a outra é fazer um crente, que é crente, se lembrar de que ele deve ser alegre por causa da salvação que ele já tem. O que esse pregador provavelmente quis dizer é, quando uma pessoa ela entendeu de onde ela foi salva, do que ela foi salva, do lugar que ela foi salva de ir, que ela foi liberta de uma inimizade com Deus, porque muitas vezes a gente não para pensar o que é ser inimigo de Deus. Se você, quando lê as notícias, acha que ser inimigo do presidente dos Estados Unidos é uma coisa perigosa, é porque você nunca parou para pensar de ser inimigo de Deus. De que a maior necessidade que você tem na sua vida, ou que você tinha, se você entendeu, era poder chamar Deus de Pai. Porque nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas. Então esse conceito que as pessoas têm de que todos são filhos de Deus, infelizmente, eu não falo com alegria, falo com tristeza, mas é verdade, é bíblico. Todos são criaturas e todos são inimigos de Deus até que eles entendam a necessidade de serem salvos por Cristo. Então eu creio que o que esse pregador quis dizer é, se você entendeu isso, essa alegria, essa salvação, todo o resto vai ser fichinha. As dificuldades que você vai passar na sua vida, elas são fáceis de ser lidadas.
você não vai mais viver reclamando de tudo e todos. Tem coisa mais chata? Pessoas que reclamam o tempo todo, inclusive crentes, que vivem reclamando, mas eu gostaria de ter mais, mas eu gostaria que fosse assim, mas quando você entende de onde você foi salvo, você não vai mais procurar problemas, no sentido de que você acha eles ruins. Você vai começar a resolver os problemas, porque o seu maior problema está resolvido. E qual seria o seu maior problema? Ser inimigo de Deus. Esse é o maior problema da humanidade. Então, obedecer pai e mãe não vai ser um problema. Trabalhar com esforço para o seu chefe não vai ser um problema. Abrir mão de prazeres que no momento parecem legais não vão ser problema quando você entende que eles não honram a Deus. Depois ele continua dizendo, a quarta característica do sofrimento na vida do crente, das provações, ele vai dizer: sejais contristados por várias provações. Então parece que não para de vir aumento nas consequências, né? Vocês vão ficar tristes, e além de ficar tristes, vai ter vários tipos de provações. É isso que o texto diz, que elas vêm de várias maneiras, elas são várias, são de vários tipos. E embora aqui nós precisamos lembrar que o contexto em que Pedro está escrevendo é um contexto de morte. É um contexto de uma provação que você confessar a Cristo é sinal ou é quase que uma garantia de você perder sua vida. Embora nós saibamos disso, o texto ele não parece deixar claro que ele está se referindo apenas a essa provação. Ele está dizendo que vem vários tipos de provação na vida do crente. Mas essa provação, talvez ela tenha um caráter um pouco mais duro, um pouco mais de nos fazer refletir. Por quê? Porque nós vivemos num país chamado Brasil, embora ruim ou bom, com vários problemas sociais, enfim, e nós não sofremos por defender a nossa fé. Nós não temos que abandonar a nossa fé por causa do governo. Você não tem perigo, pelo menos por enquanto não, de baterem na porta e dizer assim: vim procurar o fulano, o seu Adriano. Ele está, qual o motivo? Ele é crente. E o que vai acontecer com ele? Ele vai ser enforcado. Esse tipo de provação nós ainda não enfrentamos, mas eles enfrentavam. Essas várias provações que Pedro está escrevendo, para os cristãos que leram a carta, que eram os das igrejas da Ásia Menor, eles passavam por isso. Simplesmente o fato de dizer que era crente poderia ser motivo de perder sua vida, do seu filho, da sua filha. Seria mais ou menos o que dizer que agora parasse aqui um caminhão, um tanque de guerra do exército, aqui ele dissesse assim: vamos acabar com a IBLM, vamos soltar uma bomba ali, mas primeiro deixa eles dizerem: quem aqui não é crente, levanta a mão. Aí a gente ia ver, né? Aí a gente ia ter talvez uma ingrata surpresa. Mas era essa ideia de que Pedro tem aqui. A vida do crente, ela vem de vários tipos de provação. Ela tem, isso faz parte. Então, a provação que talvez você possa estar passando é de ter algum tipo de relacionamento amoroso que você não deveria ter. Que a palavra de Deus diz que você não deve se relacionar com uma pessoa que não ama Cristo. Pronto, essa é uma aprovação. E acontece muito. Ou a aprovação pode ser aquele momento em que você tem que decidir obedecer a Deus e a sua palavra e a vontade dele, mas a sua vontade é contrária à vontade revelada de Deus. E aí você tem que escolher se você vai obedecer a Deus ou sua própria vontade. Essa é uma aprovação. Então, se quando você está nas madrugadas adentro, na internet, você gosta de olhar sites pornográficos, por exemplo. Essa é uma aprovação que pode vir na vida de um crente. Pode, mas o crente vai saber o que ele precisa fazer. Ou então, a aprovação pode vir quando você tiver que escolher ser descolado, ou seja, bacanão com os seus amigos, né? Dia a dia, então meus amigos vão para boate, os meus amigos vão sair fazer farra. Aí talvez a aprovação vai vir porque você vai ter que escolher se você quer servir os seus amigos ou ao bom mestre.
Ou então, a provação pode vir em maneiras de vingança. Quando uma pessoa lhe fez o mal e você tem a oportunidade de pagar o mal com o mal, e no entanto você não paga, você entrega a Deus, que é o vingador. E você lembra que a vingança última pertence a Deus, não a você. Ou então, a provação pode vir, e talvez essa seja uma que você já passou. Eu pensando aqui em algumas das provações, essa eu já passei várias vezes. Seja quando você for envergonhado por ser seguidor de Cristo. E aí você se disfarça. Você finge que você não é seguidor de Cristo para não passar vergonha. Você vai fazer de uma forma que você diz assim, não, é só para eles não saberem. Eu sou, o Senhor sabe, eu sou crente, mas eu vou negar. Aí você talvez precise lembrar, no mesmo trecho de Mateus 10, de 30 a 37, que Jesus disse, que ele diz o seguinte, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. Ou ainda agora, a gente começa a ver um caráter positivo nas provações. Até então nós vimos alguns caráteres difíceis, alguns caráteres vendo que a provação traz sofrimento, mas talvez até aqui você fique pensando, por que, Senhor? E agora, o verso 7 vai nos dizer, vai começar a nos dar uma luz um pouco mais clara a respeito disso. As provações são proveitosas, elas têm um caráter purificador. O verso 7 vai dizer, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações, elas refinam a sua fé. Ela demonstra se essa fé é autêntica ou falsa, uma vez confirmada. Precisa ser confirmada. Todas as vezes, todas, se você gosta de história da igreja, já estudou, se não estudou, lhe incentivo que estude, você vai ver que todas as vezes que Deus quis purificar ou refinar a sua igreja, todas, Ele manda perseguição. Essa é uma das características que Deus usa, que a gente sabe. Ele manda perseguição para refinar. Foi assim por toda a história da igreja. Porque quando realmente aperta, você sabe quem realmente é confiável. Não é assim que nós falamos que quando passamos por dificuldade, aí nós descobrimos quem é nosso verdadeiro amigo. Não é? A gente não fala? Na hora que eu mais precisei, que eu descobri quem foi meu amigo. Na hora da luta, do sofrimento, eu descobri quem era meu amigo. Quando estava tudo bem, que eu tinha capacidade financeira para pagar comida, festa, estava todo mundo junto de mim. Agora que eu não tenho nada, eu descobri quem realmente é meu amigo. Não é assim? Pois bem, Deus usa esse método para refinar a sua igreja. Agora, logicamente, existem provações que entristecem você mais ou menos. Existem vários tipos, como nós vimos. Mas uma coisa é certa. Vai chegar um momento onde você vai passar por alguma provação. E a maneira como você lidar com essa provação pode demonstrar muito a respeito da sua fé. Se ela é autêntica ou não. Na parábola do semeador, quando Jesus fala ela, existem aquelas pessoas que receberam a mensagem, mas ao passarem por provações, ou seja, prazeres do mundo, não abrir mão das coisas que você achava boas, ao invés de saírem fortalecidas, elas desistiram. Muitas pessoas, ao começarem a passar por provações por seguir a Cristo, ao invés de saírem fortalecidas, elas desistem. E lembre-se, toda pessoa é como uma daquelas sementes em relação à mensagem do Evangelho. Todas as pessoas que você falar sobre Cristo e a necessidade de salvação, elas ou vão receber, e talvez depois de um tempo abandonar, por causa que seguir a Cristo e seguir a um outro Senhor, seja eu próprio ou os prazeres do mundo, não tem como. Jesus já disse que era impossível servir a dois. Então, todas as pessoas que escutam a mensagem do Evangelho, elas são como uma daquelas sementes. Ou elas podem, por um tempo, mostrar, nossa, é legal,
Aí quando os compromissos se tornam mais sérios, elas abandonam. Porque o que elas querem nada mais é que alimentar o seu ouvido com coisas boas. Quando a palavra da cruz é mostrada, e ela mostra que ela foi escrita com sangue e não com lápis cor-de-rosa, as pessoas começam a desistir. Pedro utiliza uma ilustração bastante comum em sua época, que era sobre os materiais preciosos, prata e ouro. Então, como eles faziam para que esses materiais fossem purificados? O ouro e a prata, eles iam para o fogo, ali começava a ter a impureza separada, porque o alto fogo separa a pureza da impureza. Então, o ourives, que lidava com o ouro, ele tirava a impureza e deixava o ouro mais puro. Ele deixava ele praticamente um ouro sem impurezas, refinado. Pedro usa essa comparação para falar a respeito da fé. As provações, elas incineram, elas tocam fogo nas impurezas da fé do crente. No entanto, ao ser comparado por Pedro, conforme você pode ver no verso 7, Pedro diz que mesmo este ouro, por mais que ele seja purificado novamente, ele não tem comparação com a fé genuína. Por quê? Porque ele diz, porque ele é perecível, ou seja, ele tem fim. Pedro sabe que tudo na criação é perecível, que tudo ruma a um estágio em que as coisas estão piorando. Ou você acha que no dia a dia que você se olha no espelho, as rugas aparecem ou desaparecem? Elas aparecem. Elas aparecem. Pode passar o que quiser, mas elas vão aparecendo. E assim a humanidade caminha em destruição, tanto física quanto espiritual. E Pedro diz que esse ouro, que é perecível, em outras palavras, trazendo a ideia da herança, nós poderíamos dizer que esse ouro murcha, né? Perde a sua beleza, o seu aspecto visual. Pedro diz que a fé genuína não perece. Nossa fé, muitas vezes, ela oscila, ela balança. Por mais que você conheça a respeito de fatos bíblicos, digamos que você conhece muito da Bíblia. O fato é a prática que vai fazer você a prática da dificuldade é que vai fazer você colocar aquilo que você sabe da teoria para o dia a dia. Como disse Tiago, não adianta você aprender da Bíblia e não colocar em prática. E aí ele compara a ideia de uma pessoa que se olha no espelho, vê que tem problema, né? Acorda com remela no olho, vira as costas e diz, não tenho problema. Você tem problemas. A diferença é que a fé genuína põe em prática. E muitas vezes ela precisa ser fortalecida por fogo. Deus providencia essa maneira, queridos, de ensino, porque as tribulações e as dificuldades vão fazer você se desapegar desse mundo. É como se você olhasse para as dificuldades que você tem e você dissesse, eu não quero mais isso. Então você começa a ter olhos espirituais celestiais, você começa a olhar mais para a eternidade. Você começa a dizer, realmente isso aqui não é definitivo. Então eu não vou amar desse jeito essas coisas perecíveis. Você começa a enxergar que a sua herança verdadeira não está aqui na terra, por mais grandiosa que ela possa parecer. Seria como dizer que, em outras palavras, as provações tornam os crentes mais celestiais. As provações tornam os crentes desapegados do mundo. Não tem como evitar. A fé é fortalecida dessa forma. E a última marca da fé genuína que nós vemos no texto é que a provação, ela leva uma grande recompensa. E ela diz lá no verso 7, parte B. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações que você enfrenta hoje, que eu enfrento hoje, que os cristãos, para quem Pedro escreveu, enfrentavam, elas são uma preparação para a glória que há de vir.
Da mesma forma que um atleta treina a vida inteira, talvez com o objetivo de ir para uma Olimpíada, então ele se esforça, ele passa por dificuldades, talvez ele tenha problemas físicos, rompa os tendões do tornozelo ou do joelho, mas ele vislumbra o objetivo. Ele fica pensando, eu quero ter esse troféu, eu quero chegar lá. E as provações deveriam fazer da mesma forma com os crentes. Essa figura do ouro, essa figura de linguagem do ouro, ela não demonstra apenas o propósito da provação, que é refinar a fé, mas a sua necessidade. O ouro, embora valiosíssimo, inclusive nos nossos dias, ele é perecível. A fé provada, quando ela é refinada, em comparação ao ouro, ela é muito mais preciosa, depois de ambos terem passado pelo mesmo processo de purificação. Depois de ambos terem passado por esse processo, a diferença de valor é enorme. O ouro, além de não durar eternamente, sempre pode ser roubado ou perdido, não é verdade? A fé, por outro lado, garante o acesso a você a uma herança não sujeita a desgraças terrenas. A fé genuína, ela é a chave para que você herde a herança dos céus. Cristo hoje, ele não está visível, presente. Ele não é presente. Nós não vemos Cristo com o corpo físico. Nós enxergamos pela fé. E a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas não vemos. Em outras palavras, a fé é a confiança que você tem. Mas chegará um dia em que ele vai ser revelado, o texto diz. Redunde em louvor, glória e honra na revelação. Revelação é quando Jesus voltar para julgar. Chegará um dia em que as pessoas vão ser julgadas. Chegará um dia em que todos os segredos dos corações vão ser revelados. 1 Coríntios 1:7. Chegará um dia em que ninguém vai esconder aquilo que pensava. Chegará um dia onde as pessoas realmente vão ser provadas se a sua fé era genuína ou não. E neste momento em que Jesus for revelado, a fé genuína vai ser coroada com uma dupla recompensa. Teremos tanto honra por termos sido bons servos e fiéis e podemos nos sentar com Cristo nas bodas do Cordeiro, quanto Cristo vai ser honrado por nós. E é nos momentos, queridos, em que nós não vemos razão para as aflições, que a confiança somente em Deus parece se tornar mais pura, parece se tornar mais preciosa para Deus. E essa fé, ela diariamente é refinada enquanto nós aguardamos este dia. E ela é muito mais valiosa do que qualquer riqueza deste tempo. Ela é mais valiosa que o ouro. Sendo assim, o que você acha que Deus vai fazer se Ele tiver que escolher entre o seu ouro e a sua fé? Se Deus tiver que escolher entre fazer você mais rico ou mais crente, pode ter certeza que você vai perder seu ouro, mas não a fé. E aqui é o que entendemos como o valor da fé. Essa fé não termina, ela não é corruptível. E talvez uma última ideia aqui para falar a respeito, já que nós falamos tanto da fé genuína, é: o que é essa fé genuína? O que é essa fé que é refinada diariamente? Essa fé que precisa ser provada, essa fé que precisa ser testada. Então, saiba de uma coisa: a fé que salva você não é a fé, é a fé no lugar certo. Você pode ser uma pessoa que se diz ser cheia de fé. Lembre-se da ideia de fé, de confiança. Você pode se dizer: eu tenho muita fé. O problema é onde está colocada a sua fé. Tiago diz que até o diabo crê. Sabiam disso? Até o diabo acredita em fatos históricos a respeito de Jesus. A fé que salva é a fé que você entende que Jesus é o objeto da sua confiança. É só em Jesus. Então não importa se essa fé for pequenininha
ou grande, se ela estiver no lugar certo, você está salvo. Só que, infelizmente, as pessoas colocam a sua fé em várias coisas, nos seus poderes terrenos, ou seja, dinheiro, fama, glória, influência. No entanto, se as pessoas não tiverem a fé no lugar certo, essa fé naquele dia em que ela vai ser testada, no dia da revelação do juízo, é isso que a Bíblia diz, do juízo final, onde Jesus vai vir e vai separar os bodes das ovelhas, essa fé vai ser demonstrada sem valor. Ela vai ser demonstrada que a vida inteira essa pessoa se enganou que acreditava. Por que isso? Porque ela nunca entendeu a necessidade de salvação. Ela entendeu que Jesus é o melhor caminho. Ela entendeu que Jesus é um bom mestre. Ela entendeu que Jesus faz milagres. Não eram assim nos tempos de Jesus? As pessoas viam Jesus multiplicando pães e peixes e eles diziam, eu quero também. Mas eles nunca entenderam a necessidade da fé salvadora. Algumas aplicações aqui, queridos, com relação a esse texto. Lembre-se que as provas, elas nunca vão ser maiores do que você é capaz de suportar. 1 Coríntios 10, 13. Se você está passando por alguma dificuldade ou alguma prova, lembre-se da sua salvação, se alegre e tenha certeza de que não é em vão. Se você está passando é porque você consegue passar e porque Deus tem um propósito para isso. Ou se você está num nível em que você não consegue mais passar, Deus vai lhe dar livramento. É o que ele diz, que não veio nenhuma provação maior do que somos capazes de suportar. As provações, elas fazem parte da disciplina de Deus. Isso as pessoas não gostam, né? Elas gostam do Deus do amor, mas o Deus da correção elas não gostam. Porque ninguém gosta de ser corrigido. Pergunta para o seu filho se ele gosta de levar uma varada, se ele gosta de ser corrigido. Só que Deus, como um pai verdadeiro, ele disciplina e corrige os seus filhos. Então, se você tem sido corrigido muitas vezes por Deus, se sinta alegre. Porque isso quer dizer que você é filho. Se você tem andado distante de Deus e não tem sido corrigido, se entristeça muito, porque talvez essa seja uma prova que você não é filho de Deus. Agora, saber que Deus tem os seus propósitos refinadores, ou seja, que Deus quer fazer com que a sua fé seja cada vez mais genuína, mesmo com lutas, nos dá certeza que isso é um privilégio. Nós não queremos sofrimento. Creio que ninguém ora, Deus me manda sofrimento. Não é verdade? Só que o ponto é que talvez se nós sempre queiramos não ter sofrimento, talvez seja aí que Deus vai mandar algum. Porque a sua fé está na hora de ser refinada. Então, claro que nós oramos para Deus nos livra do mal. Nós oramos assim, não é verdade? Mas o ponto é que as provações fazem parte do processo em que você vai ser refinado. Se Cristo sofreu por causa da alegria que lhe estava proposta, conosco não vai ser diferente. Ser cristão não é um sinônimo de não ter dificuldades, não ter sofrimento na sua vida, conforme nós vimos. É completamente o oposto. Nós não somos masoquistas. Aqui eu não estou incentivando os irmãos a amarem sofrer. Nós não gostamos de sofrer, mas nós temos que entender os benefícios que estão por trás do sofrimento. E aí sim se alegrar. E aí sim você pode entender que a causa que você talvez que o motivo pelo qual você esteja sofrendo não tire o vislumbre daquela alegria que já está consumada, que é da salvação da sua alma. Uma alegria que vai durar por toda a eternidade. Como nós somos pequenos e não pensamos a respeito de coisas que muitas vezes nós não conseguimos tocar, ver, e isso é a eternidade. Como nós não gastamos tempo pensando naquilo que não perece, naquilo que é eterno, naquilo que não existe nenhum homem poderoso dessa terra que pode chegar lá e tirar de você, porque ela está guardada por Deus para você.
Todas as vezes, todos, que Deus achar necessário, Ele vai mandar provas para testar a sua fé e a minha, para refinar a sua fé e a minha. E agora, queridos, um último apelo: não seja tolo, não seja tolo. Principalmente os jovens que estão chegando a ser jovens, não sejam tolos. Há caminhos para os homens que parecem ser tão bons, mas na verdade são maus. O pecado sempre lhe promete prazer, mas o que ele lhe dá no fim das contas sempre é condenação. Tem coisas que a gente olha e diz: nossa, que legal. Mas não esqueça, não esqueça. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Ser inimigo de Deus deve ser o maior temor que você possa ter. Porque não existe nada, nem ninguém, que tem todo o poder, que está em todos os lugares, que sabe de todas as coisas, como Deus. Muitas vezes, os mandamentos de Deus são duros. Muitas vezes os mandamentos de Deus são como um pai amoroso que diz: não bote o dedo na tomada, quando é um bebezinho, não é verdade? Mas nós insistentemente, como crianças tolas, continuamos tentando ir botar o dedo na tomada, mesmo sabendo que nos faz mal, ao invés de seguir os mandamentos de Deus revelados na palavra. E muitas vezes, e eu me incluo também nisso, nós não meditamos o suficiente nas promessas de Deus. As promessas de Deus são aquelas coisas que Ele falou e Ele vai cumprir, como a herança celestial que você tem, que ela está guardada, como poder viver eternamente sem tristeza, sem dor, sem sofrimento. Então não troque essa alegria proposta de uma eternidade por poucos anos de um prazer pecaminoso, seja ele do qual for. Seja ele de relacionamentos, seja ele de desobediência, não troque, não troque. Sempre lembre daquilo que está proposto. Não existe atalho para o céu. Não existe 2 caminhos para o céu. Não existe 3 caminhos, né? De vez em quando as pessoas vêm com essa, né? Ah, não precisa ser tão radical nem tão liberal, vamos pelo caminho do meio. O caminho do meio leva para o mesmo do que o caminho aberto, os passos largos para o inferno. Você só é salvo se você entender que você precisa ser salvo dos seus pecados, você depositar sua confiança em Jesus e a partir desse momento viver para Ele como seu Senhor e Salvador. E pedir a Deus que cada vez mais ilumine o seu coração para entender a palavra dele, não entender intelectualmente, porque isso daqui eu creio que o que eu falei, nenhum de vocês é incapaz de entender intelectualmente. Mas creio que muitos podem não entender espiritualmente. Em que sentido? Uma coisa super oculta? Não. Apropriar-se disso como uma verdade eterna e dizer assim: eu quero isso para mim. Muitos, ao escutar a pregação da palavra do Evangelho, fazem que nem fizeram com Paulo. O que está dizendo esse bobão aí a respeito de ressurreição de Jesus? Nem dê bola, que não seja assim entre vocês, entre nós aqui. Não existirá moleza na vida do cristão. Avalie o custo. Você vai ter dificuldades, você vai ter lutas, mas procure enxergar tudo isso com a perspectiva, com os óculos da vida eterna. Lembrando que você vai desfrutar de uma alegria que não tem comparação. Então, medite na sua palavra, leia, aplique a sua vida, ore a Deus que Ele conceda mais fé. Faça como os apóstolos falaram: Senhor, nós não temos essa fé, nos aumenta a fé. Aumenta a fé aonde? Em Cristo. Não é que você precise ter uma fé maior do que dos outros, mas você precisa cada vez mais depositar sua confiança no único que pode lhe salvar. Pense diariamente a respeito da eternidade. Você sabe que sua vida escorre pelos dedos, você tem visto isso. Nós vemos isso. Nós muitas vezes olhamos os filhos de algum amigo e falamos: como está grande. Nós muitas vezes nos olhamos e falamos: eu não consigo mais fazer isso, geralmente jogando bola. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Lembre-se que esse tempo não é tudo o que há.
Prefira viver pensando que existe uma eternidade e, na pior das hipóteses, se essa eternidade não fosse verdade, você não perderia nada. Só que não é assim, ela é verdade. E se você viver sua vida sem levar isso em consideração, você vai perder tudo. Você não vai ter dinheiro que compre a sua salvação, você não vai ter influência, você não vai poder dizer eu era irmão do fulano. Você não vai poder fazer isso diante de Deus. Lembre-se que a fé genuína, ela tem essas características, ela tem essas marcas. Vamos orar?